E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do céu gritei, tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E os que se apegam aos vãos ídolos se afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças, e o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida. A capacidade de discorrer sobre esse assunto vem do Senhor sobre a minha vida. Não tenho nada escrito sobre isso. E peço que o Senhor, nesta manhã, mais uma vez, me use apenas como instrumento na tua presença. Que a capacidade, Senhor, desse discurso venha do Senhor sobre a minha vida, para que os meus ouvidos ouçam e o ouvido de todas as pessoas ouçam, e sejamos abençoados pelo poder desta palavra, porque o poder está na palavra e no discurso que o Senhor vai trazer sobre as nossas vidas. Repreendo todo espírito maligno agora, que tenta interromper a nossa comunhão com o Espírito Santo. Tudo aquilo, meu Deus, que for maligno, que estiver permeando a nossa mente, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver chegando, Senhor, o vídeo e o som desse culto, chegue também a presença do Espírito Santo, e nós possamos, Senhor, te servir, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais para essa semana, para termos mais uma semana vitoriosa, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você sabe que muitas vezes nós deixamos de entender o propósito da palavra de Deus, né? E são coisas de uma complexidade muito grande, porque na maioria das vezes nós queremos fazer aquilo que é aparente aos nossos olhos, viu? Presta bem atenção nisso, porque nesta manhã eu quero que Deus venha esclarecer muitos pontos de vista sobre a respeito de tudo que nós passamos. E a Bíblia é de uma complexidade tão grande que é tão gostoso, né, falar da Bíblia, porque ela traz um entendimento muito grande. Por isso que eu peço para você, leia mais a Bíblia, viu, por favor. Não adianta muita religiosidade, né? A Bíblia tem que ser lida. E lida com atenção, viu? Não leia a Bíblia do jeito que você lê notícias em post, do jeito que você lê jornal. Não, a Bíblia tem que ser lida com carinho. Porque se nós prepararmos a nossa mente, o Senhor vai falar conosco. Eu já te falei, faça algumas experiências, leia o mesmo texto a semana inteira ou durante o dia. Cada vez que você lê, Deus te dá uma interpretação diferente daquele texto. Deus fala de uma forma diferente, isso é tão gostoso. Porque traz à nossa inteligência a vida que a palavra tem. Ela não é uma coisa apenas redigida, né? Se você lê você tem costume de ler notícias logo pela manhã, se você lê a mesma notícia à tarde, não faz diferença nenhuma na tua cabeça. É aquilo mesmo, né? Mas a palavra de Deus você lê de manhã, depois na hora do almoço você vai ler de novo, Deus traz outra interpretação. E esta é a vida que traz a nossa consciência de sermos filhos de Deus. E como a Bíblia traz tudo isso para nós, muitas vezes nós estamos enrolados em nossas vidas e queremos culpar quem não tem culpa, viu? Isso é uma coisa muito perigosa. Cuidado com as análises críticas que nós fazemos a respeito das coisas. Eu sempre tenho te ensinado a ser crítico pessoal, né? Final do dia,
Começa a treinar no final do dia, que depois você vai se aprimorando, aí você vai começar a fazer isso direto. Antes de dormir, pense o que você fez, como é que foi o dia, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Você vai ver que a gente erra pra caramba. E quando a gente não procura esses erros, a gente não se conserta. E o grande problema hoje, um dos grandes problemas hoje que tem com o ser humano é a falta de conserto com Deus, é a falta de arrependimento. Que quando a gente não se conscientiza que estamos errados, e errado perante o quê? Essa, às vezes, é a grande pergunta, perante a palavra. Viu? Nós temos que ter a palavra de Deus do nosso lado o dia inteiro. A cada momento da vida que nós estamos, a Bíblia tem que estar na nossa consciência. Por isso que é importante ler. Você vai fazer um negócio, você pode fazer um negócio que seja bom para você, prejudicial para os outros. Tá certo isso? Não. O negócio para ser bom tem que ser bom para os dois lados. Quando você vai tomar uma atitude, você tem que tomar uma atitude de crescimento. Se nós não prestarmos atenção, você começa a não andar para frente. E se você não progride, você vai começar a ficar uma pessoa triste, porque você acha que Deus não está te ajudando. E às vezes, em 102% dos casos, não é Deus que não está te ajudando, é a gente que não se ajuda. É a gente que quer viver segundo o nosso olhar. E Paulo enfatiza muito isso na segunda carta que ele escreve à igreja de Coríntios, capítulo 4, lá no finalzinho lá dos versículos. Para de acreditar no que você enxerga, porque às vezes o que enxerga é bom para o momento, Infelizmente, no nosso país nós temos uma cultura muito ruim, A educação no nosso país ainda é muito ruim. Nós fomos criados como povo imediatista, Nós não fazemos planos a médio e a longo prazo, A gente quer coisa que se resolva hoje. E muitas vezes as coisas não se resolvem hoje porque nós não plantamos ontem. Aí falta cultura bíblica. Falta entendimento da palavra de Deus. Porque nós queremos chegar a um ponto que nós queremos que as coisas aconteçam segundo o nosso desejo. E Deus é contrário a isso, porque Deus fala assim, você vai viver do que você plantar. Nós vivemos o tempo da semeadura. E na maioria das vezes, com todo respeito à tua inteligência e também à minha, nós não queremos plantar nada e queremos receber. Quando isso acontece, a cabeça do ser humano começa a entrar em conflito. Aí começa a achar que Deus tem que fazer todas as coisas e desculpa. A justiça de Deus foi feita quando Deus nos criou. Quando o mundo foi criado, pega lá no Gênesis, quando ele separou tudo, ali a justiça foi feita para todos os homens. De lá para cá nós nascemos, nós nos multiplicamos e nós temos que ter o entendimento da palavra. Mas Satanás está querendo tirar o entendimento da palavra de nossa cabeça. E nós queremos fazer as coisas que achamos que temos que fazer. Ou Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, que Ele tem que fazer aquilo que queremos. Não a vontade dEle, é a nossa vontade. E desculpa, a nossa vontade é pecaminosa. A nossa vontade não é boa. A nossa vontade é ruim. Porque sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, sem o Espírito Santo de Deus na minha vida, nós somos pessoas ruins ao quadrado, viu? Você não é só ruim, não, você é ruim ao quadrado. Sabe o que é ao quadrado? É ruim vezes ruim, é um ser humano. A ponto de crucificar Jesus de Nazaré. A ponto de zoar ele lá na cruz. Não é você que é o rei? Desce daí, salva você. Esses somos nós, essa é a voz do povo, viu? Esse chavão que diz que a voz do povo é a voz de Deus é mal mentira, não acredite nisso. Deus tem a sua voz própria e Ele fala através da palavra, essa é a voz de Deus, não é o que o povo acha. Aliás, não vamos entrar na área política, se formos analisar criteriosamente, a voz do povo é uma desgraça. Sempre foi, nas multidões você só encontra desgraça. Aí quando você vê em Provérbios que na multidão dos conselhos, mas o conselho é aquela pessoa que está com a mente integrada à palavra de Deus. E nesta manhã, esse texto o Senhor me deu ontem à noite, estava deitado já e estava lendo lá um pouquinho e me veio isso muito forte. E daí eu entendi que era para me falar disso nesta manhã. Jonas, ele foi um cara assim, muito da nossa época, Se você contextualizar a palavra, Jonas foi um cara da nossa época. Deus precisava que ele fizesse uma missão. Sabe qual que era a missão de Jonas? Simples, Levar salvação a um povo que estava perdido. Só isso. Aí Deus chama ele e fala assim, viu, compadre, é o seguinte, pega teus panos aí, bota numa mochilinha e rapa para lá, que aquela cidade lá é uma cidade terrível, desgraçada, o povo é muito ruim, e eu quero que você vá lá e pregue a palavra de Deus para aquelas pessoas.
Jonas com a sua visão pessoal, e aí que eu reafirmo, cuidado com a sua visão pessoal. Você pode estar cavando uma cova para deitar dentro, viu? E na maioria das vezes nós cavamos a cova e deitamos dentro. Satanás só empurra a terra, e a terra que já estava mexida. Muitas coisas de ruim, aliás, desculpe de muitas coisas, todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida é culpa nossa. Deus não tem lado ruim. Viu? Segundo a palavra de Deus, no livro de Tiago, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Deus nunca pôs uma coisa ruim na tua cabeça. Todas as coisas ruins são visão próprias. São coisas que nós achamos, sem a capacidade de deixar o Espírito Santo analisar em nossa vida. Sem fazermos um contraponto, sem fazermos uma análise das coisas. Deus falou com Jonas, pega e vai para Nínive. Ele pegou a passagem e desceu no porto, porque o único jeito de chegar naquele lugar era por mar. Ele pegou um barco para Tarsis. Ele foi ao contrário da vontade de Deus. Quando ele foi ao contrário da vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus ou a dele? A vontade dele. E a vontade dele resultou numa grande tempestade. A vontade dele resultou em ter que ser jogado do barco. Irmãos, aonde você está e você não está no centro da vontade de Deus, você prejudica pessoas. Muitas vezes a nossa família está sendo prejudicada por um ato impensado nosso, por uma atitude indesejada de Deus na nossa vida, mas que nós desejamos fazer o mal e não fizemos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Jonas entrou no barco, Jonas arruinou a vida dos caras. Veio uma grande tempestade porque ele estava ao contrário do que Deus queria. Aí começaram a jogar as cargas fora. Você imagine se o dono daquele barco, ele era um cara que transportava mercadorias. O prejuízo que Jonas deu para aquele cara. Quantas vezes nós estamos dando prejuízo para a nossa família? Quantas vezes nós estamos dando prejuízo para a nossa empresa? Quantas vezes nós estamos dando prejuízo para a sociedade em que vivemos, porque estamos fora da visão que Deus quis para nós. E quando Deus dá uma ordem, cumpra a ordem de Deus, não cumpra as coisas da tua cabeça. Ah não, mas eu acho que é assim, o teu acho está errado. Irmãos, quando você fala assim, eu acho, já está errado. Quando você fala assim, viu, mas precisamos ver, já está errado. Se Deus mandou fazer, faça o que Deus mandou você fazer. E a ordem que nós temos de Deus veio através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que nos enxertou na videira verdadeira. E qual que é a ordem de Jesus? Vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E nos dias de hoje nós não estamos fazendo mais isso. Nós estamos feitos Jonas. Nós temos que fazer uma missão, nós estamos fazendo outras missões. Jonas aí é lançado, tiraram a sorte, caiu sobre ele, levantaram ele, jogaram ele no mar. Tinha um grande peixe. Não, algumas pessoas acham que é baleia, viu, irmãos? Pode ser o que Deus quiser. Irmãos, Deus cria. Ele fala assim, cria um grande peixe. Criou. Ele não precisou ir no laboratório de genética, pegar os estudos. Quando Deus fala, haja, houve. Quando Deus fala, cria, criou-se. Quando Deus fala, existe, existiu. Eu quero que essa palavra seja uma palavra profética sobre a tua vida essa semana. Porque Deus está querendo falar aos nossos corações. Nós precisamos aprender a ouvir Deus e praticar a palavra de Deus. Quantas vezes que estamos em situações adversas à nossa vontade, quantas vezes que Satanás está te macetando. Satanás tem machucado muitas vidas, muitos corações, destruído muitas coisas, porque estamos em desacordo à vontade de Deus. E Deus criou aquele peixe e engoliu Jonas. E no capítulo 2 vem justamente a oração de Jonas no ventre daquele peixe. Não sei que estatura que tinha Jonas, provavelmente 1,60 m, 1,70 m. Estava enroscado dentro do peixe. E dentro desta oração que ele fez, ele começou primeiro reconhecendo que ele estava errado e começou a orar a Deus. Quantas vezes no meio das lutas que nós mesmos criamos, mais uma vez digo de passagem que no livro de Coríntios, Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim, não virá sobre vós tentação senão humana. Repita comigo, não virá sobre mim, problema que eu não crio. Essa é a versão de hoje. Criamos problema. Filhos são desobedientes a pais, vai criar problema, morre mais cedo. Você já viu esses acidentes de moto que não tem explicação? O cara estava indo aí numa avenida grande, que nem nós temos aqui, o cara consegue acertar o poste. Pum! Morre.
Faça um levantamento daquela vida. Tinha legalidade porque a morte quem traz é Satanás. Mais uma vez quero lembrar você que a morte foi criada depois da desobediência. Se um dia você quiser culpar alguém pela morte, culpe Satanás. Deus não fez a morte para o ser humano. A morte foi colocada como livramento. Viu? Livramento. E nós ainda não entendemos isso. A morte foi criada como livramento. Depois que o homem pecou, saiu do jardim, a morte chegou junto. E tem um que traz a morte. Quem é? Satanás. E Jonas, enrolado dentro daquele peixe, começou a orar. Quando você estiver em coisas muito ruins, ore. Viu? O versículo 2 falou que na angústia ele clamou ao Senhor. E Deus respondeu ele, no ventre do Seol ele gritou. Ele estava se sentindo na boca do inferno e Deus ouviu a voz dele. Sabe por quê? Isaías 59 fala que os ouvidos do Senhor estão abertos e não estão tapados. O problema nosso é ter atitude. Quando as coisas estão ruins, nós não oramos. Quando a coisa se aperta aqui na terra, a gente não ora, a gente reclama, a gente murmura. Nós somos a cara do povo sem Deus. Posso ouvir um amém? Somos a cara do povo sem Deus. Vemos os milagres e não conseguimos trazer para dentro de nossas vidas. A ponto de quando saíram do Egito falar assim para Moisés, preferia estar comendo repolho com cebola lá do que estar aqui. E quando o povo de Israel se deparou com o mar, olha só como que a Bíblia é de uma complexidade. Eu vejo assim muitas engrenagens, uma ligada na outra e fazendo a máquina funcionar. Sempre gostei dessas coisas de máquina, então é essas coisas que vêm na minha cabeça. Entendeu? Quando o povo reclamou, o que Deus falou para Moisés? Fala para esse povo que marcha, cara. Não é para parar de reclamar. Irmãos, o vento soprou 12 horas para o povo ficar com frio na boca do estômago 12 horas. Porque se eles não falassem nada e andassem, na minha visão espiritual da coisa, conforme eles iam andando, a água ia abrindo. Eles não iam passar dor de barriga. A gente passa dor de barriga porque a gente não tem fé. Aliás, temos fé e não exercitamos. Temos fé e a perdemos no meio dos problemas. Nos problemas que nós mesmos criamos. Porque se irmão, Jonas não era para passar por isso. Jonas não era para passar por isso. Se ele ouvisse a voz de Deus, descesse e falasse assim, quero uma passagem para Nínive. Pronto, o barco ia levar. Talvez o cara ia falar assim, olha, infelizmente só tenho primeira classe. Ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro para primeira classe. Mas ele fala assim, vou te pôr, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que quando você quer comprar não tem mais naquele lugar, só tem... Ele ia ser abençoado e ia de primeira classe. Perdão. Ia de primeira classe. O que ele fez? Não ouviu a voz de Deus. Foi para onde ele tinha que ir, no ventre do peixe. E no momento de angústia, ele clamou e Deus ouviu a voz dele. Vamos ativar nossa memória curta? Quantas vezes nesses dias próximos aqui que nós estamos vivendo, que as águas não cercaram as nossas vidas? Quantos dias desses que não nos sentimos na boca do inferno? Quantos dias desses que não nos sentimos com as coisas atropelando a nossa vida? Porque aqui Jonas fala que as águas cercaram ele e as coisas passavam por cima da sua cabeça. Imagina o que um grande peixe comia, passava e esbarrava tudo nele. Ele se sentiu perto da morte. Mas nesse lugar horrível, ele ainda clamou e Deus ouviu ele. Agora você já pensou se ele tivesse feito tudo certo? Não tinha passado. O que eu quero ativar a nossa inteligência nessa manhã é que as coisas ruins que nós estamos passando por desobediência à voz do Senhor. Deus sempre avisa o que vai acontecer, querido. Deus sempre avisa. Deus sempre avisa o que vai acontecer. Ah, pastor, estou sofrendo no meu casamento. Você lembra do que a tua mãe falou? Não casa que esse rapaz não é bom. Não casa que essa menina não é boa. Você quis casar, não quis? Bem feito. Agora aprenda a se virar, conserta a vida. Irmãos, e para a gente consertar é mais difícil. Quando Deus conserta, o conserto de Deus é fácil. Aconteceu. A gente tem que construir. E difícil é construir uma casa, difícil é construir alguma coisa que não existe, viu?
Porque na maioria das vezes as coisas são naturais e brutas e você tem que empenhar mão de obra, você tem que empenhar inteligência, você tem que ter ferramentas para você fazer as coisas. E Deus está querendo dar as coisas prontas para nós. E na maioria das vezes nós não queremos as coisas prontas. A gente está desprezando a palavra de Deus. Quantas vezes em nossas vidas que não éramos para estar sofrendo tanto quanto estamos sofrendo, mas a desobediência tem nos feito andar por caminhos que não são os caminhos de Deus. E você já pensou? Jonas no meio do peixe, as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as águas enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Ele estava nos lugares mais baixos do mar. A terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, Deus, me fizeste subir da cova com a minha vida. Que só dele estar conseguindo orar naquele momento, ele já viu a mão de Deus sobre a vida dele, porque o entendimento dele, a inteligência dele o fez entender que já era para ter morrido, mas Deus estava agindo com misericórdia na vida dele. A desobediência de Jonas era para a morte, mas a misericórdia de Deus ainda alcança as nossas vidas. E misericórdia é justamente isso, Deus conseguir sobrepor o mal que nós fizemos através do amor que Ele tem por nós. E quanto amor que Deus tem dispensado por nós, e nós ainda estamos não querendo ouvir a voz de Deus. Mas eu me alegrei quando eu li esse texto, porque Jonas entendeu e orou. E quando ele orou aonde que ele estava? No ventre de um grande peixe. Lá será que era confortável ou era desconfortável? Provavelmente desconfortável. Assim como é desconfortável uma falta de emprego, pode ser o ventre de um grande peixe. Assim como é desconfortável a perda de um relacionamento, o fim de um casamento, pode ser o ventre de um grande peixe. Assim como é desconfortável aparecer uma doença na vida da gente que a gente não estava esperando, é o ventre de um grande peixe. Assim como é desconfortável pessoas enganar a gente, pode ser o ventre de um grande peixe. Você percebeu? As dificuldades que nós enfrentamos não são diferentes das dificuldades que os antigos da Bíblia passaram. E a palavra de Deus está escrita para falar que se você tomar posição, Deus pode te ajudar. E uma coisa que me chamou muito a misericórdia: aos que se apegam aos vãos ídolos se afastam de si a misericórdia de Deus. Você sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o ídolo, naquele momento, era a inteligência dele. Porque ele não quis se apegar na palavra de Deus e quis fazer aquilo que ele queria. Sabe por que ele estava com medo de ir para Nínive? Porque diz a história secular que aquele povo era canibal, era um povo muito ruim. Era um povo muito briguento, um povo que comia as pessoas vivas. E quando Deus falou para ele, vai para lá, ele falou assim, imagina, virar sopa no caldeirão dos caras, você tá louco. Mas eu quero te falar uma coisa para você, quando Deus te dá ordem, vai e prega o evangelho, não tenha medo de entrar e sair de nenhum lugar, porque quem te guarda é o Deus eterno, não são as coisas naturais dessa terra. Sabe por que nós estamos perdendo? Porque estamos perdendo a visão espiritual da coisa. Estamos perdendo a visão espiritual da coisa. Estamos perdendo a visão do Deus do impossível fazer as coisas em nossas vidas. Como hoje, dia 30, amanhã é dia 31. Não sei se você está precisando vender, não sei se você está precisando bater tua meta, mas eu quero dizer para você que se você acreditar no Deus do impossível, amanhã acontece milagre na tua vida, porque ainda é tempo de Deus fazer o milagre acontecer. Mas nós estamos perdendo essa visão. No momento de problema, a gente está se enrolando com o problema. No momento da angústia, nós estamos ficando angustiados em vez de descansar no Senhor. Amém? No momento da desgraça, nós estamos abraçando a desgraça, estamos deixando de confiar em Deus. Mas Jonas entendeu que ele estava com a mente errada, com a vida errada, e as misericórdias de Deus haviam se afastado dele, por isso que ele parou naquele lugar. Mas naquele lugar ele ofereceu um sacrifício com voz de ação de graça. E ele prometeu para Deus, o que eu votei, eu pagarei. Jonas fez um voto com Deus. Qual que era o voto? Se ele saísse daquele lugar, ele ia para Nínive pregar o evangelho.